quero fazer mais uma oração e dizer assim: Senhor, que venha mais do teu poder, Deus, mais do teu reino, que essa palavra produza em nós a fé que o Senhor tem depositado em nós, que possa multiplicar essa porção de, que o teu Espírito possa multiplicar essa porção de fé hoje, para que a gente possa prosseguir, Deus, em nome de Yeshua, amém. Então, eu tenho um texto aqui que com certeza, se você já frequentou a igreja pelo menos, sei lá, uns 6 meses na vida, em algum momento você já ouviu alguma palavra sobre Josué, e sobre esse texto aqui provavelmente, até aqui na igreja, eu acho que se a gente voltar algumas palavras atrás, esses dias, teve uma pregação aqui em Josué. Porém, todavia, como eu creio, a palavra é atualizada constantemente. Por quê, pastor? Como assim atualizada? Deus atualiza, não é aquela atualização que a gente precisa fazer, não. Eu acho que Deus atualiza, porque a gente lê um negócio, passa uns 6 meses, a gente vai ler de novo e vai falar: isso aqui não estava aqui não, tem um texto a mais aqui, gente. Deus atualizou a Bíblia de todo mundo, porque não tinha isso aqui não, entendeu? E esse texto aqui é um texto que fala, só que hoje nós vamos dar uma mergulhada aqui, e eu tenho certeza que Deus vai tocar você. Por que eu acho que Deus vai tocar você com esse texto de Josué? Porque é muito atual, é muito de hoje. Coronavírus, pandemia, como é que não vive com medo? Não, mas não é isso, não é só isso, pelo menos. Eu estou dizendo medo de tudo. Nós nos tornamos pessoas medrosas. Como assim, pastor? Olha só, antes de sair de casa a gente faz uma série de coisas por medo. A gente começa um trabalho ou qualquer serviço que a gente esteja fazendo, nós começamos com medo. A gente não é mais nem um pouquinho inconsequente. Tudo que a gente quer e busca hoje na vida se chama tranquilidade e paz, segurança. A gente quer viver uma vida segura, sem altos e baixos. É o que a gente está procurando, o que a gente está fazendo mesmo. O que você está fazendo? Procurando uma vida estabilizada. Sim? A gente até fala isso. A gente fala assim: eu quero passar no concurso, porque eu quero ter uma vida estável. Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero abrir uma empresa, ganhar muito dinheiro, para ter uma vida estável. Eu quero só arrumar um emprego bom, que me pague bem, porque eu quero ter uma vida estabilizada. Eu quero um valor que me deixa ali. Eu não quero, cansei, evoluir, amadureci. Na verdade nós estamos dizendo assim, eu quero parar de sentir medo, porque eu quero alcançar algo que o medo está me levando a buscar. Nós buscamos um monte de coisa na nossa vida por medo. Hoje a gente estava brincando lá, os homens vão me entender. Eu falei assim, todo homem casado tem medo da sua mulher. Aí o solteiro diz o quê? Não, conversa. Eu falei, porque tu é solteiro, tu é casado? Quando tu for casado, tu vai entender o que eu estou falando. Não falei? Por quê? Porque todo homem casado tem medo da mulher. Se não tem, é porque ele não casou na cabeça dele. Tem alguma coisa de errado. Mas tem. Por que nós temos aí? O que isso faz? Faz com que a gente deixe de fazer, ou faça um monte de coisas por conta desse medo. Pastor, isso é um problema? Não, eu estou aqui brincando, te divertindo, dizendo a respeito do casamento. Mas na vida é um problema. Por que é um problema na vida? Vou melhorar. Na vida cristã, isso é um grande problema. Por quê? Porque nós deveríamos ser governados por Deus. E para ser governado por Deus, nós não podemos ter medo. Cara, presta atenção. Tudo que Deus te chamar para fazer será diretamente proporcional ao medo que vai te causar. O medo vai lá em cima. Por quê? Porque o que Deus te chama para fazer sempre é maior do que a gente. Se Deus te chamou para fazer algo, é muito maior do que você. Aí você diz, pronto, é impossível, não tem como, eu não tenho recurso. Eu? Para quem conhece, eu? O cara vai lá e fica sofrendo. Por quê? Porque o que Deus chamou para fazer sempre é maior. Às vezes as pessoas têm uma coisa, porque, não pastor,
Ai, eu não dou conta. Por quê? Porque olha só o que eu vi. Rapaz, foi Deus que te mostrou. E Deus te mostrou e te deu uma direção. E veio uma palavra profética sobre você. Veio algo divino que está te mostrando aí. Pastor, mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse recurso, eu não sou essa pessoa. Moço, você está dizendo baseado no medo que te governa. Não é na fé que você deveria ter. Porque essa palavra fala sobre fé e medo. Aí eu vou para o texto agora contigo. Você hoje vai romper em Deus. Obrigado. Vou dizer, você vai romper em Deus hoje. Vai mudar a tua vida. A partir de amanhã, porque hoje você já vai começar a tomar atitude. Amanhã coisas novas vão acontecer na sua casa, na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas coisas só acontecem com quem crê. Olha, escuta essa história. Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Em outra versão diz, servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos meus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu escutei uma história, e essa história começou a mexer comigo. É de um livro, e o cara começou a narrar aquilo, e ele disse assim: eu consegui multiplicar o meu dinheiro. Ele disse que não tinha o dinheiro, mas começou a uma crise imobiliária na cidade que ele vivia. E ele disse assim: olha, quando começa uma crise em algum setor, muita gente sai desse setor. Eu faço o contrário. Há uma crise no setor imobiliário, então eu pego tudo que eu tenho e invisto no setor imobiliário. Há uma crise na bolsa, eu pego tudo que eu tenho e invisto na bolsa. E ele falou assim: mas olha que interessante, eu tinha um dinheiro na bolsa e eu não tinha como sacar naquela época. E eu não fui a um escritório de imobiliário comprar o imóvel. Eu fui para a escada do fórum, aonde havia litígio sobre falência. E eu conheci um advogado lá e falei para ele assim: eu vou te dar $2.000 de comissão para que você arrume um imóvel barato para eu comprar. Pegou $2.000 emprestado com um amigo, entregou na mão do advogado. Passou alguns dias, o advogado liga para ele: achei o imóvel. Um imóvel que vale 100 mil, era vendido por 130, só que agora é vendido por 75, porque está na crise. Só que por causa do litígio, ele vai sair por 20 mil para você. Ele falou: eu quero, só que você vai ter que pagar tal dia. Ele falou: tudo bem. Fez aquele negócio, assinou os papéis e deu a nota promissória para tal dia. Começou a anunciar: tal dia eu vou vender, tem uma casa assim, assim, assado, no valor de 75 mil, mas será vendida por 65 mil. Vai ser como um leilão, quem chegou primeiro tal, e marcou um café para aquela casa. Antes do vencimento da promissória, os documentos saíram.
Ele então chegou naquela casa, botou os anúncios, as pessoas chegaram e começaram a olhar e ver a casa, e um senhor chegou e falou para ele assim: eu te dou 5 mil de sinal à vista, aqui agora, para a gente fechar o negócio. 20 mil eu te dou em alguns dias, e 40 mil fica para o final do ano. Ele falou: agora, pode preencher. Preencheu o contrato, comprou, recebeu 5 mil, devolveu os 2 mil que ele pegou emprestado do amigo, com juros, ainda pagou um bônus a mais, e pegou o restante, os 20 mil, quando entrou, e pagou aquela nota e resolveu todo o problema, certo? Ele falou: fiz o meu dinheiro virar, eu fiz dinheiro, é o termo que ele usa, eu fabriquei dinheiro. Aí ele fala: você gostaria de fazer isso? Sim, né? Claro, óbvio. Não é óbvio? Óbvio. Aí ele fala assim: você teria coragem de pegar os 2 mil emprestados para dar na mão do advogado, que você nem conhece? Você teria? Eu logo pensei assim, eu falei: nunca. Nunca. É por isso que a gente não recebe algumas coisas em Deus, porque nós somos governados pelo medo. Aí eu quero que você volte aqui para o texto de Josué comigo. Você entendeu? Diga amém. Você entendeu? Eu sei que você entendeu. Amém. Mas você pegou as revelações? Algumas, né? Mas nem todas. Olha o que está acontecendo. Josué, servo de Moisés. Primeira coisa de Josué: Josué era o auxiliar, o servo de Moisés. Era aquele cara que estava com o líder, com o chefe dos chefes do povo de Israel naquele momento. Mas não era qualquer chefe. Eu quero ler aqui para você e qualificar Moisés. Se você tiver com a Bíblia de papel, nós lemos o capítulo 1 de Josué. É só virar e pegar o capítulo 34, verso 10 de Deuteronômio. Se tiver na Bíblia aí, é Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Olha o que está escrito a respeito de Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu. Você está lendo aí? Está lendo? Face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. E o Egito, posso completar. Olha o que ele está dizendo. Olha, esse cara que viu simplesmente Moisés, não é um Moisés, é Moisés, o profeta que nunca se verá na história. O cara que nós conhecemos a história, que abriu o mar. Pastor, quem abriu foi Deus. Mas quem tocou o cajado lá foi Moisés. E no outros cajados não funcionava, só o de Moisés. O que feriu o Nilo, e o Nilo ficou em sangue com o cajado. Que chegou lá e mandou abrir o mar, e o mar se abriu. Mandou abrir o Jordão, e o Jordão se abriu. Aquele que lançou as pragas. Irmão, quem é Moisés? Aquele que subia no monte para falar com Deus e voltava com um rosto reluzente da presença de Deus, e que igual a esse nunca houve em lugar nenhum. E eu imagino você, eu vou dizer assim, e eu servo desse cara. O que esse cara falava, para mim a água dividia, né? É esse cara. Só que olha o que está acontecendo. Ele morre. Ele morre. E agora? Não deveria ser, e agora, José? Deveria ser, e agora, Josué? E agora, Josué? Aí alguém passa lá e fala assim: ei, Josué, imagina que você é Josué. Ei, Josué, teu chefe morreu. Quem assume a parada agora é tu. Cara, isso é grande demais. Eu não sei se você lembra, mas tem um momento que Deus chega e fala: eu vou matar todo mundo. Eu não quero mais esse povo. Moisés levanta e fala assim: ô Senhor, faz isso não. Mata esse povo não. Tem misericórdia, Senhor. Cara, Moisés tinha uma moral demais, velho. Você está doido. Aí o cara chega e fala assim: agora é contigo.
É a primeira coisa que eu quero que você veja, que tem todo motivo para o cara morrer de medo. É olhar e dizer assim: quem é que vai lá agora falar com Deus? Sendo que o próprio Deus falou que se alguém olhar para ele, morre. Quem é que vai lá falar com ele agora? Aí é tu. É tu mesmo. Quem é que vai cuidar do povo todinho aí que Deus quer matar? Você. Pastor, eu não gosto de liderar porque eu tenho que cuidar de pessoas. Pois é, mas é você mesmo. Pastor, mas é muita responsabilidade. É você mesmo. Está com medinho, filho? Aí vem a palavra do Senhor, olha aí. A palavra do Senhor vem para Josué: seja forte e corajoso. Agora, quem é Josué? Está ainda no 34 ainda, não está? Verso 9, olha, volta aí para tu ver. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Esse é Josué, o servo que estava cheio do espírito de sabedoria. Algumas versões dizem cheio de sabedoria, porque Moisés tinha imposto a mão sobre a vida dele e tinha liberado algo na vida dele, e ele governava junto com Moisés. O que eu quero extrair aqui dessa palavra hoje para nós, é que nós precisamos ser como Josué. Por que a gente não rompe em Deus? Por que a gente não recebe tudo que Deus tem para nós? Porque nós não agimos como Josué. A gente é exatamente o oposto. Quando há alguém que tem, ou que possui aquilo que a gente espera um dia ter, ou tem o resultado que a gente queria, a gente até acompanha, a gente pode até ser servo, mas a gente não age como Josué. A gente vai para o caminho oposto. E olha, é normal. Até Josué teve essa crise. Josué chega e mesmo recebendo ali direto de Moisés, se vê naquele dia que ele está com o quê? Por que você acha que Deus falou com ele 4 vezes para ele ser forte e corajoso? Porque ele estava morrendo de medo. Você só chega para o seu filho e fala assim: não, filho, tenha coragem, vai dar certo. Porque você sabe que ele está com medo. Se ele não tiver com medo, você não fala nada, vai embora, vamos, segue o baile. A gente não dá ideia para o sequestrador, né? O cara está sequestrando o negócio, ninguém grita lá: sequestrador, você quer um carro para fugir? Aí o cara: quero. Você não acha melhor um helicóptero, não? Ele é melhor um helicóptero. Ninguém dá ideia para o sequestrador, né? Aí, o filho é a mesma coisa, você tem que criar a menina assim. Você fala: o que você quer? Aí ele fala: não, eu quero andar de bicicleta. Então anda. Aí, ou você pode ser o pai do medo, que vai entrar lá. É você que vai tomar posse. É você que vai habitar a terra. O magnífico, aquilo que você pensa que não é para você, é o que eu estou dando para você. Aquilo que você acha que não dá conta, está aqui, ó, toma. É isso que eu vou te dar. Não, mas eu não dou conta não. Tão somente seja forte e corajoso. O que você vai fazer? Não sei. Eu só posso te dar uma ideia. Não seja governado pelo medo. Pastor, como não ser governado pelo medo? Por que eu não posso ser governado pelo medo? Eu ainda não estou convencido não, pastor, porque afinal de contas, eu tenho uma palavra para o senhor também. Eu tenho uma resposta, uma pergunta aqui na minha cabeça. Pastor, mas eu vou ser irresponsável. Pastor, mas é porque o senhor não conhece aqui a minha história, meu histórico de família. O senhor não... Como que eu vou fazer isso? O senhor está dizendo então para eu pegar dinheiro emprestado? Mais, pastor? Aí eu vou falar: misericórdia, irmão. Eu vou te falar para tu ler Hebreus capítulo 10, abre aí. Hebreus capítulo 11, todo mundo sabe o que fala. Principalmente no verso 6. Mas não é ele não, eu quero no verso 10. Esse aqui é um versículo que está marcado aqui na minha Bíblia. Eita, já chorei muito aqui. Já chorei muito aqui, pastor? Já chorou muito aí, pastor? Já. Por quê? Porque teve momentos, muitos momentos, que o medo era grande. E aí no verso 38, o Senhor diz assim: mas o meu justo, 10:38, mas o meu justo viverá pela fé,
e se retroceder, não me agradarei dele. Eu quero te perguntar, tu tem mais medo de algumas coisas na tua vida dar errado, ou de Deus não se agradar de ti? Porque olha só, eu sei que talvez tu foi criado dentro de uma teologia, dentro de uma religião, e eu vou chamar assim, dentro de uma religiosidade. Que religiosidade? A religião, a religiosidade pinta Deus de uma maneira. Que maneira? Uma maneira que agrada aquela liderança, aquela placa de igreja. Eu tenho muito problema com isso aqui, porque eu tenho minha religião. Todos nós temos algumas regras, algumas coisas que a gente usa de método para se aproximar em Deus. Só que eu aprendi muito cedo no ministério que não era algo que eu queria. Passar para você aquilo que é o meu método, é a minha forma. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Sabe quando eu vou pegar coisas mais radicais, tá bom? Eu cheguei esses dias e a pergunta veio: pastor, mas lá na sua igreja, como é que é a questão de roupa? Tamanho, tal. Eu falei, cara, é o seguinte, eu não uso terno. Aí ele falou, como assim? Eu falei, a maioria dos pastores, principalmente mais tradicionais, usam terno. Ele falou, não, tá, beleza, mas e as mulheres? Tem alguma regra? Eu falei, a regra é que de vez em quando eu falo assim, irmã, se tu quiser chamar atenção, pô, tenta que não seja na igreja, né? Tipo, tanto lugar aí, pô, tenta ter um decoro. Mas só isso? Eu falei, só. Ele falou, e se a mulher da tua igreja lá decidir sair de biquíni na rua aí, para balada, tu vai falar alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, pastor, como não? Eu falei, cara, é o seguinte, se ela estiver na praia, alguém vai falar alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Por que não? Eu falei, é algo que eu sempre uso. Eu falei, por que não? Ele falou, porque lá está todo mundo. Eu falei, mas tem algo mais importante aí. Ele falou, o quê? Não é problema meu. Não sou eu que vou governar a vida de ninguém. Você entende? Se aquela pessoa, mesmo ouvindo uma palavra, mesmo orando, mesmo buscando a Deus, não se incomoda, vai se incomodar com o que eu falo? É o que eu falo que vai resolver? Não. O máximo que pode acontecer, eu falei para ele, é que lá na igreja ela põe a capa e vem para a igreja. Falei, como eu vejo em muitas, como eu conheço muitos, que eu estava lá numa certa data, lá no Balneário Camboriú, e eu fiquei escandalizado, irmão, porque estava lá sem camisa, short de banho, correndo na praia, estava sentado tomando água de coco. Aí vem aquele monte de crente, porque crente é bicho fácil de reconhecer. As mulheres, mano, com coque, camiseta, velho, de um congresso de crente, uma saia batendo no tornozelo e entrando no mar, velho. O povo passava e ficava olhando, saía balançando a cabeça. Aí o irmão vem com a calça no vinco, a havaiana, mas era de calça, não era uma bermuda, a calça, camiseta de linhozinho aqui, ó, dobrou aqui na mão e entrou, água aqui, ó. Aí você sabe, se você já teve um contato, ele vai dizer bem assim, não, é porque eu não quero servir de pedra de tropeço para ninguém. Eu explicava para o cara, eu falei, olha só, uma pessoa normal, estou falando uma pessoa normal, do mundo, está passando lá, ele olha e fala o quê? Eu quero servir esse Jesus aí, ó, que está preocupado se eu estou entrando no oceano, de roupa, ou de biquíni, ou de... É isso que reflete Deus? Isso é religião. Isso é aquilo que é o que serve para mim, e eu quero impregnar na tua vida. Às vezes, o que serve para mim não serve para tu. Aquilo que é um método para mim, não é um método para você. Então, como igreja, a gente precisa tentar quebrar qualquer tipo de método, para religar as pessoas a Deus. E como é que faz isso, pastor? Ensinando o caminho. Como é que eu ensino o caminho? Jesus. Porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que passa disso, aí eu vou usar outro texto. Para mim vem do maligno.
Por quê, pastor? Porque você não precisa orar ajoelhado para Deus te ouvir. Assim como você não precisa orar em pé. Assim como você não precisa orar deitado. Mas Jesus disse que era necessário que você orasse. Aí você fala, quanto tempo, pastor? Não sei. O tempo da tua fome. Pastor, qual é o tempo necessário de oração? 24 horas por dia. Pastor, impossível. É só você se manter em oração, irmão. Porque se manter em oração é se manter em contato com Deus ali o tempo todo, não é? Você está em oração. Adianta eu estar aqui repetindo a coisa vã? Jesus disse que aquilo é uma repetição vã, né? Você fica ali repetindo, mas sua cabeça está em outro lugar. Então, não é oração. E o que é oração, pastor? É você estar conectado em Deus. Às vezes você não está falando, mas você está conectado. O sinal está no céu. Nós não podemos ter uma religião, mas nós podemos ter um contato com Ele. Eu sei que a definição da palavra religião é religação do homem com Deus. A moda aqui, ó, dizer não, aqui eu tenho um problema aí com a oferta ou com o dízimo e vou postar na internet lá, eu vou dizer que o bom é igual tá lá. O quê? Você acha que eu nunca vi aquela frase, não? Converte seu dízimo em cesta básica e manda o seu pastor ir trabalhar. Lindo, top, só não é bíblico. Só não foi Deus que disse. Aí é top, eu acho top a ideia, maravilhoso. Aí geralmente eu viro para a pessoa, eu quero que você me diga. Aí eu falo, beleza, tu dá dízimo? A pessoa, não. Eu falo, então eu quero saber quantos meses da tua vida, seu infame, você tirou 10%, foi lá, comprou tudo de cesta básica, botou dentro do seu carrinho, foi lá na casa das pessoas, falando, você está precisando? Toma aqui, meu dízimo. Tu já fez? Não. Então também, aí é pior ainda. Aí falou, não, mas é porque o céu, a lua, as estrelas, né? Ah, mas é porque, eu falo, então me apresente um que faça. Ah, pastor, existe. Eu acredito que existe. Eu acredito. Mas que é difícil, irmão. É igual o cara que fala, não preciso da igreja para servir a Jesus. Vamos mudar para o outro lado. Eu não preciso da igreja para aceitar Jesus. Eu não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Falou o próximo desviado, não é verdade? Porque o cara passa um mês, cara, ele está fervoroso ainda. Ele sai da igreja e ele continua. Aí daqui 2 semanas, 2 meses, o tempo vai passando. Aí no domingo o cara já tem um monte de coisa para ele fazer, pô. Eu sei como é que é. E daqui a pouco passou, daqui a pouco já está separado, daqui a pouco está na Gandai, está longe de Jesus, milhão. Aí alguém chega e fala, vamos para a igreja. Não precisa da igreja para servir a Deus. Aí eu falo, então me apresente o que está há 10 anos servindo a Deus, sem ir para a igreja. Não tem. Nós precisamos dessas coisas. A gente precisa tirar a religião, mas nós precisamos seguir aquilo que é bíblico, aquilo que está escrito. Por quê? Porque aquilo que está escrito, presta atenção, nos leva para crer e não para temer. O livro de Apocalipse, eu prego um pouco sobre Apocalipse. Eu não gosto muito da escatologia. Escatologia é o estudo do Apocalipse. É aquilo que está por vir. Sabe por que eu não gosto muito, nem prego muito? Na verdade não é que eu não gosto, eu não prego muito. Porque sempre cai numa subjetividade, entendeu? Sempre cai em linhas teológicas. O que é linha teológica? É que uma galera acredita num pedaço e outra galera acredita de outro jeito. Por exemplo, você vai ser arrebatado antes ou depois da tribulação? Aí você diz com toda convicção, antes, pastor. Aí outro vai e diz aqui na mesma igreja, não, pastor, é depois da tribulação. Ah, eu tenho um versículo. Aí o outro diz, eu também tenho. E aí vai ficar naquele embate. Vai ser como, pastor? Aí eu vou falar assim, querido, não sei. Pastor, você não sabe? Não. Por quê? Porque a Bíblia não foi clara. Como é que eu vou ser claro naquilo que a Bíblia não foi clara? Pastor, mas a corrente fulana de tal diz. Eu estou ligando lá para a corrente fulana de tal, rapaz. É igual você é de Apolo, você é calvinista ou arminiano? Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai continuar seguindo aquilo que é de Deus. Aí aqui nós temos, o meu justo viverá pela fé. E aquilo que é a palavra gera o que no nosso coração? Fé. Aí a gente volta para Josué. Já estou acabando. Tenha fé, não medo. Aí a gente volta para Josué.
Deus vira para ele dentro desse cenário. Qual o cenário? Josué, tu vai governar agora sobre esse povo, vai invadir a terra, vai entrar lá, vai tomar posse, vai governar, vai fazer funcionar, a coisa vai acontecer. Josué dá conta? Óbvio que não. O que Deus vai falar para ele? Josué, ninguém, verso 5, ninguém conseguirá resistir a você. Essa semana, esses dias, alguém diga amém? Não foi isso que Deus disse. Deus disse: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Sabe o que eu aprendi hoje com essa palavra? Que eu falei assim, Deus, por que eu nunca vi isso? Porque a impressão que eu tenho é que o Senhor me dá essa palavra no dia que eu estou diante de um desafio grande. Mas Ele está dizendo aqui que é todos os dias da minha vida. Ele está dando uma palavra que não é para 2 dias, não é para esse mês, irmão, que está difícil, pastor, porque março a pandemia se intensificou, a coisa ficou difícil lá em casa. Deus vai me dar vitória esse mês. Não, Deus vai te dar vitória. Deus está contigo todos os dias da tua vida, até no dia que tu não sente, até no dia que tu errou, ou que tu vai errar. Estou dizendo do pecado, de qualquer coisa que você possa fazer, Deus continua lá. Deus está lá no teu banheiro, irmão. Quando você está no computador, Deus está lá também. Todos os dias você pode vencer, porque ninguém pode resistir a você. Verso 6: seja forte e corajoso. Vou falar para as mulheres: seja forte e corajosa. Vou falar para todas. Vou nada, você é doido. Vou falar para todos e todas. Verso 7: somente seja forte e muito corajoso. É que ainda botam muito. Josué estava morrendo de medo, querido. Pastor, e eu? Está morrendo de medo? Quem está morrendo de medo aí, levanta a mão. Está morrendo de medo? Então seja muito forte e muito corajosa. Mas vai ser difícil. Seja forte e corajosa. Cara, mano, pega, serra os dentes e vai embora. Hoje eu tenho com um cara, serra o dente e vai embora. Ele falou, já está lisinho. Eu falei, então está botando pouca força. Aperta mais que serra de novo. Somente seja forte e muito corajoso. E aí vem a cereja do bolo. Tenham cuidado de obedecer, ainda verso 7, de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Você crê? Diga amém. Você crê? Diga amém. Amém. Você já recebe uma palavra dessa. Agora, não se desvie da lei. Leia a palavra. Medita nela dia e de noite. Ainda que seja religiosamente. Falei para você romper a religião. Talvez você descubra que você funciona assim. E faça assim. O que? Acorde de manhã, vai lá, leia 2, 3 versículos, um contextozinho pequeno que seja da Bíblia. Às vezes um versículo muda a tua vida e a tua história. Então você vai lá e lê aquele versículo. Eu gosto muito de fazer isso às vezes, tá? Vou ali e leio só um versículo, aí sai com aquilo aqui. Seja forte e corajoso. Seja só forte e corajoso. Eu vou o dia todo com aquele versículo ali na cabeça, até chegar de noite. Aí de noite eu leio mais um versículo. Aí falo, cara, casou, pronto, completou. Eu não estou dizendo para você pegar aqui assim, fazer macumba santa e olhar lá e esse aqui que Deus está falando comigo. Não, estou falando para você pegar ali um contextozinho, você ler um versículozinho e meditar naquilo que Deus quer falar contigo naquele dia. Não é só para você usar de amuleto, mas às vezes é bom eu faço isso. Às vezes eu leio um textinho pequeno, um versículo, uma coisa e falo, cara, isso aqui está suficiente, aqui tem meditação para o dia todo. E você fica naquilo ali, e Deus vai falando, daqui a pouco Deus cria uma circunstância e aquilo aparece, e você vai, faça isso. É um conselho meu para você sair daqui hoje e começar a aplicar na sua vida. Medite na lei do Senhor, medite nas palavras e você será bem sucedido. Verso 8, esse é legal demais. Não deixe de falar as palavras deste livro
e de meditar nelas de dia e de noite. Não deixe de falar. Rapaz, crente é bicho chato. Amém ou não amém? Amém demais, moço, está doido. Crente gosta de falar. E se for pastor então, vixe, ainda bem que eu não sou pastor. Hein? Gosta de falar, mas é necessário falar dessas coisas. Para a pessoa que está ouvindo, diga, não, para mim que estou falando. É a palavra. Pastor, basta ser forte e corajoso? Através da fala você fica forte e corajoso. Porque aquilo que você faz começa na sua língua. Alguém diga amém? Começa na sua fala. É por isso que o poder da morte e da vida está na língua. Abre a tua boca e começa a dizer, eu vou realizar essa parada. Eu vou fazer esse negócio. Vai dar certo. E você ouve essa palavra, você fala para você mesmo. Você já experimentou pregar no espelho? Eu vou te contar um segredo dos pregadores. Primeira vez que a gente vai pregar, um dos melhores lugares que tem é no espelho. Dá uma vergonha da gente mesmo, parece a gente tão idiota, que até dói. Mas eu quero te dizer que é um exercício maravilhoso. Segundo exercício maravilhoso, prega para sua esposa ou para o seu esposo, ou para alguém muito próximo de você. Se você consegue pregar para a tua mãe, aqui mãe, senta aqui, eu vou fazer uma palavra, ou para a tua esposa, ou para o teu esposo, para o teu filho, para alguém próximo que te conhece, você prega para qualquer um. É muito mais difícil pregar para uma pessoa do que para 2.000. O cara fala, pastor, mas é porque alguém ali pode ser um pastor e vai estar me julgando. É muito mais fácil pregar para 2.000 pessoas do que para a pessoa que está ali com você, que convive, que te conhece todo dia. Você está pregando, a pessoa olhando para você e fala, é mesmo? É muito mais difícil. Então, fale as palavras. Pastor, eu li um negócio aqui e é incrível, cara, como Deus falou comigo. Já acha alguém para sentar do lado e fala assim, oi, tudo bem? Eu quero te falar uma coisa, cara, tu acredita que eu li na Bíblia isso, falou isso, cara, vai acontecer. Tu acredita que eu estou com um negócio aqui no meu coração, parece que Deus falou comigo, cara. Foi mesmo, foi o que Deus falou? Rapaz, falou que eu ia conquistar essa terra prometida. Aí alguém olha para o lado e vai falar assim, não, mas isso aí é coisa antiga, não vai funcionar, não dá certo. Porque tem uns crentes que é filhote biliar mesmo, que quer te inspirar medo. A pessoa vive no medo e quer que você viva no medo também. O que você fala? Não, só estou falando, eu estou falando é para mim, não é para tu não. Só queria o teu ouvido aqui para você, se você receber, recebe. Se não, estou passando. Por quê? Porque o importante não é que ela escute, é que você fala. É o que está o conselho aqui para Josué. E verso 9, esse é o melhor. Não fui eu que lhe ordenei, seja o quê? Forte e corajoso. Não se apavore, pelo amor de Deus, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Aí não está escrito, tá? Mas é como se para mim, Giovanni, tivesse escrito assim, porque o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 20, é 20? Ajuda aí, amor. 38, 10, 38, é como se estivesse continuando. Sabe o que eu tenho de palavra para deixar, para a gente concluir aqui? Que você grave no seu coração, seja forte, corajoso. Se desanimar, retroceder, o Senhor não se agradará de mim. Pastor, isso é, por quê? Pega e cai para dentro, encara. E se eu perder, o Senhor não vai se desagradar de ti. E se não der certo, o Senhor não se desagradará de ti. Você entende que o sucesso aqui não é se vai dar certo ou não, não é se realmente vai entrar na terra prometida ou não, não é se vai conquistar a terra ou não, é se o Senhor vai se agradar ou não se agradar de ti. E Ele chamou você, assim como chamou Moisés e chamou Josué. Moisés não chegou a entrar, mas o Senhor não se desagradou de Moisés. Pastor, brigou lá, não importa, mas não se desagradou de Moisés, foi viver com ele. Sim, claro. A mesma coisa com Josué. Josué é Ita, toma posse.
E o Senhor continua com ele. E quem desagradou o Senhor? Quem desistiu no meio do caminho. Quem permaneceu com medo. Ah, está com medo? Está com medinho, filho? Não é o seu lugar. Desculpa, um dia eu vi uma frase da Baby do Brasil. Tu sabe quem é? A que era antes Baby Consuelo. Aí ela virou crente, se chamou Baby do Brasil. Ela foi na igreja uma vez, ela estava falando lá, e ela falou a mesma coisa que ela falou no Jô. Ela falou: o céu não é lugar para bunda mole. E eu falei: eita, que legal. Pastor, o senhor fala bunda e mole também, inclusive bunda mole junto. E aí ela disse assim, aí o Jô pergunta para ela: ué, mas aí deu uma risada e falou: você é uma graça? Como assim? Ela falou assim: ó, a salvação é de graça, mas o reino dos céus, como disse Jesus, é tomado por esforço. Sabe o que significa isso, Jô? É que a gente tem que criar casco de jacaré. Bunda mole não posso dizer que não entra, né? Mas o céu não é lugar para bunda mole. O céu é o lugar para gente que luta, que briga, que tem problema, que tem dificuldade, que tem medo, mas que vence o medo. Porque o problema não é ter o medo ou não ter o medo. O problema é enfrentá-lo. O problema é ser forte e corajoso, ainda com medo. Está com medo? Tô, seja forte e corajoso. E desiste? Não. E posso desistir, pastor? Não, claro que não. Faz o quê? Não desanima. Não desanima nem retroceda. Vai com medo mesmo. Toma posse dessa terra. Toma posse da bênção. Toma posse daquilo que Deus está te entregando. Ah, pastor, mas é difícil demais, grande demais, vai demorar demais. Toma posse. O povo andou 40 anos para chegar lá nessa terra. Toma posse. Ah, mas eu estou velho demais. Toma posse. Eu sou novo demais. Toma posse. Levanta e avança. Ah, mas porque o muro é alto demais, então começa a marchar em volta do muro. Não foi isso que eles tiveram que fazer? Começa a marchar em volta do muro. Eu não tenho um recurso. E qual é a palavra do Senhor? Senhor, a gente não tem recurso não. Qual é a tua palavra aqui agora? Qual é a palavra profética agora dos profetas? O que os profetas vão dizer? Marcha em volta dos muros que eles cairão. Faz alguma coisa, se movimenta profeticamente, e você vai ver o que vai acontecer. E o que é movimentar profeticamente? É acreditar, é ser movido pela fé e não pelo medo. Vai dar certo? Claro que vai. Eu não estou falando para você ser irresponsável, sair daqui agora e meter cartão de crédito aí na praça, não. Estou dizendo para você tomar posse daquilo que Deus está te entregando. Ainda que seja uma palavra que Deus está te dando, você pegar aquela palavra e falar: uau, é isso aqui. Deus vai me dar a oportunidade, igual a do carro. Tomei posse, está lá, ficou guardado. No dia que aparecer a oportunidade, cara, cai para dentro, é o jeito. Vamos fazer o quê? Ah, pastor, e se não der certo, pandemia, não sei o que, cara, você não está entendendo. Deus vai movimentar, Deus vai fazer, coisas acontecem. Foi igual foi do Ciro, paguei muito antes daquilo que estava programado, entendeu? As coisas foram acontecendo, eu falei: eita, poxa, eita, glória, aleluia, irmão. Coisa aconteceu e vai continuar acontecendo, sabe? Não isso aí é só um carro, mas e o resto? Dá mais medo, eu sei, mas quanto maior for o teu medo, maior vai ser a vitória. Isso sim. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Minha pergunta para você, eu gosto de usar o exemplo do dinheiro, porque o dinheiro dá para quantificar. Se Deus quiser te deixar rico, não, melhor, vou dizer assim, riquíssimo. Alguém diga amém, por favor. Riquíssimo. Aí você fala assim: não quero não, só quero estabilidade. Se Deus quiser te dar uma estabilidade mais bagunçada. Como assim bagunçada? Tem dia que tu está lá no alto, tem dia que tu está lá embaixo. O que pode acontecer, pastor? É que pode acontecer o maior desafio da tua vida amanhã, segunda-feira. Qual o desafio? Um desafio que você talvez precise arriscar tudo. Tudo o que, pastor? Não tenho nada. Tem, porque se a enchente viesse, carregasse, tu ia aparecer na televisão dizendo assim: ai, a enchente levou tudo. Se você tivesse que arriscar tudo, amém? Como esse cara falou nesse exemplo, eu vou pegar aqui, ó, dinheiro emprestado, a juros, para dar na mão de um cara que eu não conheço, para comprar uma oportunidade.
que talvez nada dê certo. Se tu tivesse a chance amanhã, eu estou falando aqui de algo que a gente pode quantificar, o dinheiro. E se fosse para resolver o problema que tu quer resolver na tua vida? Se fosse para mudar algo que ia mudar a vida da tua casa, da tua família para sempre. Talvez se fosse decidir assim, ó, eu vou me casar. Pronto, vou lá agora, vou dar entrada, vou resolver. Vou voltar atrás, vou recuperar, vou reconstruir, vou refazer. Só que amanhã tu vai ter que arriscar tudo para conseguir fazer isso. Se houvesse uma garantia que daria certo, você faria. Sabe por que você faria? Porque você tem medo. Nós temos uma garantia. O nome dessa garantia é fé. Ela que precisa nos governar. Fé em Deus. Se Ele nos deu a palavra, se nós ouvirmos aquilo que Ele tem para realizar, nós precisamos crer, ainda que tudo diga o contrário. Aquela oportunidade que parece que até que vai dar errado, que todos os prudentes estão dizendo não vá, você tem uma palavra.